A partir do próximo dia 22, o SBT começa a exibição de Contigo Sim na faixa das novelas da tarde. A novela, que é encabeçada por Alejandra Robles Gil, Danilo Carreira e Brandon Peniche, é mais uma versão de um clássico da autora Inês Rodena, possivelmente a escritora mais remakeada de todos os tempos. Me chama a atenção, nessa ocasião, que o SBT já exibiu praticamente todas as versões dessa mesma história que a Televisa já produziu. E aí, de tempos em tempos, é bom reciclar a pergunta: quais as novelas que mais tiveram remakes na TV mexicana? Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Se você é um fã das investigações de remakes, sabe o quanto dá trabalho destrinchar o que é versão do quê. Então nada mais justo que pedir seu like, seu comentário e a sua inscrição nesse canal. Quando você clica no sininho, o YouTube te notifica cada vez que um novo conteúdo é publicado. Uma maneira simples, rápida e gratuita de fazer o nosso canal alcançar mais e mais pessoas. Era uma vez a história de uma moça ingênua que conhece um rapaz galante e se apaixona. Ambos decidem se casar e ele vai para a capital, até que ela decide ir atrás dele e encontra esse mesmo moço casado com uma milionária. Essa é a premissa de Contigo Sim, a próxima estreia do SBT. Esse também foi o enredo de outros sucessos do SBT. Sim, o SBT já chegou a trazer as versões anteriores dessa mesma história. Em 1984, o Silvio Santos passou Viviana, protagonizada por Lucía Mendes, um sucesso que havia sido produzido no final da década de 1970. E no começo de 2001, a emissora voltou a apostar nessa sinopse de Inês Rodena, agora batizada como Camila, cuja estrela era Bibi Gaitán, um sucesso da sessão chamada Tarde de Amor. Ou seja, de 20 em 20 anos, essa história volta a ser produzida. Mas afinal de contas, por que fazem tantos remakes das mesmas novelas? Quem acompanha o Almanac Latino desde os primórdios tá cansado de saber que a prática dos remakes nas novelas mexicanas é coisa mais do que habitual. Só que ultimamente, até mesmo nas novelas da Globo, os remakes parecem na ordem do dia. Das 3 novelas em exibição no momento, 2 são novas versões de sucessos do passado. E já tem mais remake vindo a caminho no horário nobre. Esse não é um canal que aborda as novelas brasileiras, mas queria só fazer um breve comentário. Os remakes nas novelas brasileiras sempre aconteceram. Não estão mais ou menos frequentes. Acho que só o que aconteceu é que agora, com uma nova geração de público que repercute muito as novelas nas redes sociais, estão coincidindo das histórias que ganham novas versões serem de fácil acesso a esse público, seja no YouTube ou nas plataformas de streamings. No México a coisa é assim vezes 10, até porque as novas versões não esperam 30 anos. Algumas voltam em 10, 5 anos. A verdade é que a indústria de novela mexicana sempre apostou muito mais nos remakes do que nas tramas inéditas. A diferença entre as histórias inéditas e os remakes é realmente expressiva. O que acaba acontecendo? Títulos que nem são tão inesquecíveis assim ou emblemáticos acabam ganhando remakes. A grosso modo, é como se qualquer coisa ganhasse remake. Contigo Sim mesmo cabe aqui como exemplo. Viviana foi um clássico? Sim, mas cabe para 30 versões? Tem uma que com certeza cabe, e tem praticamente esse número de versões ao redor do mundo. Estou falando de Betty a Feia, o clássico colombiano de Fernando Gaitán, produzido em 1999 e que foi exibido pela Rede TV em 2002.
A história da secretária pouco agraciada de beleza, que se mete em muitas confusões para ajudar o chefe atrapalhado, virou praticamente uma franquia e dispensa apresentações. Não faltam países a produzirem sua própria Betty. Só aqui no Brasil, além da versão original protagonizada por Ana Maria Orozco, podemos conferir a versão mexicana, que data de 2006 e foi protagonizada por Angélica Valli. Um remake de muito sucesso, mas que os fãs da novela original com certeza torcem o nariz. Depois disso, a Record ainda produziu uma versão brasileira, batizada de Bela, a Feia, e os Estados Unidos fizeram duas versões, Ugly Betty, no formato de seriado e com adaptações mais profundas do enredo, e a recente Betty em Nova York, que o SBT exibiu sem a mesma repercussão das feias anteriores. Só que se você investigar a fundo, é verdade, a novela original tem quase 30 versões ao redor de diversos países. Existe Betty filipina, chinesa, polonesa, russa, vietnamita. Também existe Betty Toons, que é a versão em desenho animado do argumento. Enfim, uma história realmente universal e que casou bem nas mais diferentes realidades. Eu acho que as versões colombiana e mexicana brigam mais porque, de certa maneira, buscavam o mesmo público, afeito às produções latino-americanas ali pelo mesmo período de época. São 7 anos de diferença entre uma e outra. As outras Betty não, cada uma num idioma, correndo atrás do próprio público, com sucesso para praticamente todas elas. Ah, e um aviso importante, ainda esse ano, a Amazon Prime Video deve estrear uma continuação da novela original, inclusive com boa parte do elenco que integrou a história em 1999. Um prato cheio para quem quer um pouquinho mais ainda de Betty. Voltando ao México, é quase que consenso que uma das novelas que mais ganha remakes é A Mentira. Aqui no Brasil, e talvez no México também, a versão mais famosa foi aquela protagonizada por Kate del Castillo e Guy Ecker, uma produção de Carlos Sotomayor em 1998. Tanto que tá rolando um repeteco na programação mexicana nesse momento, e tá fazendo mais sucesso que muita novela inédita que tá no ar. O enredo era o seguinte: um homem investiga a morte do irmão, que tá ligada a 2 primas que são adotadas por uma família milionária. Aí ele se casa com uma, disposto a se vingar, mas a culpada era outra. Pronto, assim, esse argumento original de Caridad Bravo Adams, que nos dias de hoje seria completamente cheio de furos, virou um clássico atemporal. Depois de 12 anos, a Televisa produziu uma nova versão que o SBT passou recentemente. Quando Me Apaixono, trouxe Silvia Navarro e Juan Soler como os astros principais sob a produção de Carlos Moreno. Só que até eles se conscientizaram que estava muito recente para uma nova versão, até porque a com o Guy Ecker vivia em reprise, e resolveram dar uma boa mexida na trama para evitar que o público achasse a mesmíssima coisa. Colocaram ali a figura da mãe das meninas, que era uma assassina em série, mas a espinha dorsal, que era o casamento por uma vingança, estava praticamente intacta. Mudou muito, mas não mudou tanto. Quando Me Apaixono foi ao ar em 2010, e apenas 5 anos depois, isso mesmo, 5 anos depois, a Televisa produz mais uma versão da mesmíssima história. Lo Imperdonable tem Ana Brenda Contreras e Ivan Sanches como protagonistas, e foi a última novela que o Salvador Mejía produziu para o horário nobre mexicano. E dessa vez foi um fracasso. O argumento estava pra lá de gasto, cansado, e além disso a adaptação era lenta. Tudo o que você já sabia de cor que ia acontecer, ainda por cima,
levava um século para desenrolar. Tem também aqueles argumentos que já estão praticamente impossíveis de se sustentar hoje em dia. Agatha, protagonizada por Maite Perroni e Daniel Arenas, e que o SBT encerrou uma reprise faz pouco, figura bem como exemplo. Um argumento que foi de uma radionovela de Inês Rodena, a mesma de Contigo Sim, e que ganhou pelo menos 12 versões para TV. Eu disse pelo menos porque essas são as versões oficiais. É muito comum na indústria mexicana e venezuelana, quando você quer esticar uma novela, bota um trecho de um argumento de uma outra história. Eu vi um comentário de uma seguidora do Almanac Latino sobre o quanto Agatha é a pior novela que ela já assistiu. Gosto é gosto, e não vou nem entrar nesse mérito, mas eu acho que o que pega aqui é que ele segue insistindo num argumento totalmente antigo, em um mundo onde a sociedade e a tecnologia tornaram essa história de amor totalmente inverossímil. E tem horas que a Televisa lança um projeto e você só senta e chora. De novo essa história? Em 2022, José Alberto Castro produziu Cabo, protagonizada por Bárbara de Regil e Matias Novoa. Essa história você também já viu. Um cara se casa com uma moça, dando o nome do irmão milionário. Aí ele trama a morte desse irmão para a moça virar herdeira. Em 2009, a Televisa produziu Sortilégio com William Levy e Jaqueline Bracamontes, uma história de Maria Zaratini. E nesse caso, nem justifica. Sortilégio tá recente, tá HD, tá 16:9, tá tudo de bom. Pra que uma nova versão? Eu vou dizer que eu fui obrigado a tragar as minhas palavras. Eu jurei que Cabo seria um fracasso. Não foi o que aconteceu. Mesmo fresca pro público, Cabo teve índices de audiência bem respeitáveis pro padrão atual. E o pior é que antes dessas duas, já haviam mais 3 versões dessa mesma sinopse. A original mesmo é de 1985 e se chama Tuonádia, com Lucía Mendes e Andrés Garcia. Em 1995, o mesmo José Alberto Castro havia produzido Acapulco, Corpo e Alma. E em paralelo a essa adaptação, a Televisa produziu uma versão em inglês chamada Acapulco Bay. Mas ok, essa nem era para o mesmo público. Mas de qualquer forma, são 5 adaptações num intervalo curto de tempo na minha avaliação. Mas sabe o que eu já me resignei? As novelas são clássicas, maravilhosas, incríveis, porque a gente, como público, tem esse juízo de valor por elas. Discussões sobre criatividade e originalidade dentro do gênero da telenovela são muito mais abundantes entre os noveleiros. Para as empresas, as novelas são meros produtos, e esses produtos seguem uma lógica. Ah, deu certo aquela vez? Vou fazer de novo, com tal avanço tecnológico de imagem e som. E acaba dando certo de novo. Isso é uma fórmula infalível? Lógico que não. Esses remakes, atrás de remakes, também não são exclusivos das telenovelas. Eu sempre dou como exemplo o tanto de refilmagem que o Homem-Aranha vem ganhando ao longo das últimas décadas. Deve ser pelo simples fato que, por mais que você já tenha decorado tudo o que vai acontecer, sempre existirá um novo público para descobrir aquela história. O que você pensa disso? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo programa.